Boa noite, gente. Meu nome, Julia, é... Boa noite. Mas é uma graça, né? Para ver se eu fico menos... Gente, eu sempre quis beber essa água. Eu estou me sentindo. Obrigada, Senhor. Como... O quê? Um lencinho? Se eu for igual o pastor Ramones ali, eu dou uma sinalizada. Eu queria uma caneta para prender meu cabelo, que já começou a suar aqui. Tô passando mal. Boa noite. Ai, pode jogar. Ali, ó. Pega ali para mim. Eu tenho as melhores pessoas comigo, graças a Deus. E aproveitando que o tema é perdão, já quero que vocês me perdoem. Já vou aproveitar, né, não? É lógico, começa pedindo perdão, não é mesmo? Pois é. Boa noite, galera. Vocês estão bem? É, isso aí. Mas aí eu vou perguntar de novo. Vocês estão bem? E é engraçado como alguns rostos já começaram a não subir mais o sorriso na segunda pergunta. Eu vou perguntar mais uma vez, e aí você não precisa me responder. Você tá bem? E é legal ver como, quando a gente está conectado, o quanto a gente percebe que a gente se interioriza, né? E é nesse sentido, nessa comunhão de interiorização que eu peço que vocês permaneçam. Porque quanto mais conectados com vocês mesmos, mais conectados em Deus, Deus em nós, nós nele, nós no reino, somos um. Amém? Para quem não estava, domingo me casei. Irmãos. E essa semana fui curtir meu auto-perdão. Olha que coisa legal. Para quem não sabe, eu venho de um outro relacionamento. Eu sou divorciada. Era divorciada. Como eu amo vocês. Muito obrigada. Eu era divorciada. Me divorciei aos 25 anos. História que eu garanto que as pessoas não gostariam de viver, né? E por conta disso, eu comecei a achar que eu não era merecedora de viver mais nada sobre relacionamento. Porque eu acreditava que se eu não tivesse... Como eu não mantive um laço que para mim é sagrado, o casamento, a instituição casamento tem a sua santidade, né? Ele é separado, ele tem um motivo, ele é algo que nasceu do Senhor. É um comprometimento. Imagina como eu me senti vendo tudo isso escapar pelos meus dedos. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, eu estava me sentindo tão bem. Vou prender o cabelo, peraí. Vai aprender a perdoar essa noite, igreja. Vou beber uma água aqui da minha própria água. E eu fui vivendo a vida do jeito que eu achava que eu deveria viver. Até porque, é engraçado, eu não sei vocês, mas quando Deus, ele se apresenta de maneira real, não tem para onde você fugir. O salmista disse uma vez que se ele subisse aos céus, lá o Senhor estaria. E se ele descesse no mais profundo abismo, lá o Senhor também estaria. E eu me indaguei uma vez, eu falei, Senhor, o Senhor é onipotente, onipresente, vai estar em todo lugar. Foi quando o Senhor me fez olhar para mim e dizer, olha só, eu estou lá porque você está. Eu vou onde você está. Então, não adiantava eu fugir de mim. Onde eu ia, eu estava. Tem um cara que já falou isso, não foi? Um grande pensador. Tiririca.
E isso foi fazendo com que eu tivesse experiências que eu não gostaria de experienciar, mas que por misericórdia do Senhor Ele permitiu. E eu digo por misericórdia porque eu não fui consumida pelas experiências, muito pelo contrário. Elas me impulsionaram para o novo. Mas a partir de qual perspectiva? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre a perspectiva do reino. Eu estou passando o caderno aqui, fingindo que tem alguma anotação. Porque eu estava contando para Jai, acho que eu falei com a Isa, com a Bea. Comentei assim, cara, eu fiquei a semana toda pensando, Deus, o que o Senhor quer que eu fale lá? E sabe quando o Senhor fala assim, te acalma? Nunca foi tão verdadeiro não se preocupa que eu vou te usar? Estou na dependência de Deus aqui, o que sair vocês reclamam com Ele. Amém? E sobre perspectiva, eu quero começar trazendo para vocês a profundidade do tema escolhido. Restaurando laços, o poder do perdão. Eu sou uma pessoa que gosta muito de palavra, etimologia, comunicação. Curto pra caramba isso. Hiperfoco, talvez. Mas encontrar sentido nas coisas do qual eu vou vivendo e entendendo a contextualização das palavras, eu consegui perceber que eu encontro sentido nas coisas que vão acontecendo. Eu vi, para vocês entenderem de modo mais figurado o que eu estou dizendo, eu estava rolando a tela do Instagram, e aí eu vi uma piada, eu não sei se foi o Levi que me mandou. Calma, não vou falar daquelas. Ele me mandou uma, eu acho que foi ele, que o cara falava assim, você sabia que seu filho está usando H2O? E a mulher, Deus me livre! Usando H2O, como assim? Aí passava por outro, você já usou H2O? Eu não. Nunca usei H2O, nunca vou usar. Por que você não vai usar? Ah, porque essa coisa aí é do demônio. Outros diziam que usar H2O fazia muito mal, fazia a gente ficar dependente. E eu falava, uau, que falta faz a interpretação, a contextualização, o entendimento do contexto que a gente está vivendo. E se você não lembra, a gente vive a contextualização da cultura do reino. E é sobre isso que a gente tem que manter os nossos olhos. No sentido de... Quando eu falo para você sobre perdão, eu não estou falando do perdão que o mundo conhece. A palavra do Senhor vai nos dizer, vocês têm ouvido, é olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo que aquele que lhe ferir numa face, você também tem que oferecer a outra. Ah, Senhor, você está me chamando de otário. Tem que ser agora o cara que dá a minha cara para o outro bater. Irmão, se for no sentido figurado da coisa, aliás, se for no sentido literal da coisa, e Deus te pedir, ser obediente. Mas eu garanto para você que é muito mais fácil dar a face física do que a face moral. Quantas vezes a gente deixou relacionamentos, a gente se perdeu de nós mesmos para manter uma falsa moral. E sabe por que eu falo falsa moral? Porque lá no seu quarto, no seu travesseiro, os gemidos de dor, que por misericórdia do Espírito Santo são levados a Deus, traduzidos a Ele, coisa que você nem sabe o que você está querendo dizer, a sua lágrima é traduzida pelo Espírito Santo, é você quem sente. E aí você fica remoendo aquela coisa assim, eu devia ter falado, quase que você fala assim, vem aqui de novo, faz de novo que agora eu pensei numa coisa. Tava lá tomando banho e eu pensei num negócio. Fala de novo que agora eu sei dar uma resposta. Oxi, direto eu fazia isso. Minha mãe sabe, Saraivinha eu. Né, mamãe? E aí, eu comecei a compreender algumas coisas nesse sentido. Eu comecei perguntando se você estava bem, porque a gente não entende o poder da palavra, né? Muitas vezes a gente não entende o poder da palavra. E aí o você tá bem virou um bom dia, que também é poderoso. Você tá olhando para uma pessoa e tá falando bom dia. Tá desejando que ela tenha um bom dia. Você tá jogando semente num terreno fértil.
A nossa mente é fértil. Se você não sabe, você é cheio de coisa boa. E se você não sabe, agora você está sabendo. Beijos da Anitta. Eu vou ficar trazendo umas piadinhas de vez em quando. Não é pra vocês, não, é pra mim. Pra eu ficar mais confortável. Tá bom? Eu vou pedir pra vocês abrirem a Bíblia em Ezequiel 37. Vamos ver se eu acho logo aqui também. Ai, Jesus. Tá, antes de Lamentações ou depois? Depois. E eu que põe ali, que eu não tô conseguindo nem abrir a Bíblia. Eu perdi todas as letras. Pera aí, gente. Vocês estão... 37:4. Que eu acho que é... Gente, eu não vou ler a Bíblia, não. Vou ler ali, ó. Que eu não tô sabendo achar. Então ele me disse... Ó, acertei. Então ele me disse... Profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do... Próximo. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito, percebam, o espírito com E minúsculo, certo? Então vamos lá. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Volta aí rapidinho para mim, por favor, no 4. Então ele me disse. E quem me disse? O Senhor levou o Espírito, levou Ezequiel a um vale de ossos secos. E lá ele disse para Ezequiel: olha só, você vai profetizar sobre esse vale. E Ezequiel, ouvindo e obedecendo a palavra do Senhor, disse aos ossos o que ele ouviu do Senhor, do soberano. A pergunta que eu faço para vocês é: a quem vocês têm dado ouvidos? A pergunta que eu faço para nós nessa noite é: qual a voz que nós temos dado a nossa atenção? Eu fico me perguntando porque em Gênesis 3:9, essa eu consigo abrir? Porque, né? Será? Tá no começo. Em Gênesis 3, no versículo 9, vai dizer assim: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E essa pergunta me saltou aos olhos, porque no dia que eu li, eu fiquei pensando assim: caraca, eu teria dito: o que você fez? Ué, se Deus é onipresente, ele sabia onde os caras estavam. Então, perguntar onde ele está, ele podia perguntar: o que você fez? Também. Mas o que me chamou a atenção aqui é: onde você está? O que o Senhor está dizendo aqui é: não importa o que você fez, importa para onde aquilo que você fez te levou. A quem você tem dado ouvidos? A palavra diz também que no momento em que você é a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Quem tem pastoreado a sua vida? O bom pastor? Esses dias eu postei um vídeo que dizia sobre uma frase que me falaram, numa tentativa muito legal de dizer assim: Júlia, me colocar pra cima, sabe? Me disseram assim: Júlia, você não deve nada pra ninguém. Você não deve nada pra ninguém. E aí essa palavra soou assim dentro de mim, ecoou de uma forma dizendo assim: olha só, se você não deve nada pra ninguém, ninguém te deve nada também. E aí me levou num contexto de expectativa. E aí eu comecei a prestar atenção sobre as expectativas que eu colocava sobre as pessoas. E aí eu comecei a me responsabilizar sobre a frustração que eu sentia quando a pessoa não fazia o que eu queria. Deu para entender?
autorresponsabilidade. É uma chamada para viver a vida com Cristo. Só é responsável aquele que é maduro, e só aquele que é maduro pode fazer as coisas do Pai. Cristo, sendo Cristo, foi levado ao deserto e foi tentado 40 dias? Cumprindo sempre a vontade do Pai. Fazendo o que deveria ser feito. E quando foi dado o momento certo, ele deu início no ministério. Existe um momento certo para as coisas acontecerem. E quem sabe você esteja dificultando esse momento de chegar na sua vida. Será que você tem se permitido viver a vida abundante que Deus tem para você? Já parou para pensar que muitas vezes a gente não falaria determinada coisa para outra pessoa, mas para nós mesmos nós não medimos as palavras? Como eu sou burro! Como eu não vi isso? Não, eu sou a pior pessoa. Eu não sei fazer nada. Nossa, fulano canta bem, eu não. Fulano faz isso. Como eu gostaria de fazer? Nossa, fulano prega, eu não. Eu não faço nada. Uma das chamadas da autorresponsabilidade é entender o poder da palavra. Você ouve do Senhor e você diz, porque o que vem do Senhor tem efeito. Quando o Senhor manda dizer, você fala e a palavra tem poder porque veio diretamente do Senhor. Quando vem diretamente do Pai, tem poder, não tem? Não reafirmei? E se eu te disser que a sua palavra também tem poder, mesmo não vinda direto do trono? E se eu te disser que provavelmente você já usou um feitiço reverso? E de repente, a vida que você gostaria de viver não é a vida que você está vivendo, porque você está evidenciando aquilo que você não gostaria. Eu preciso dizer que você é parte do reino. E quando a gente fala do reino, a gente está falando de uma cultura. Quando a gente fala de uma cultura, a gente está falando de uma propagação de algo que vai ser estabelecido. E está escrito que o reino de Deus será estabelecido. E aquele que levantou as mãos e reconheceu esse reino, teve o rei estabelecido no seu coração. Você tem dado lugar de honra àquele que deve ter a honra? Você tem conseguido tirar você do trono, do seu eu? Olha só, vou dificultar, hein? Sem se humilhar? É difícil, né? Senhor, o Senhor merece toda a honra, toda agora eu sou pó, cinza, nada, eu não sei. As pessoas não entendem o contexto da coisa e aí já começa a falar que não é nada. Jesus morreu por nada? É sério mesmo? Vocês vão me invalidar o sacrifício da cruz como se você tivesse poder para isso. O povo de Deus vive pela palavra e o poder da palavra é inevitável. A fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir a palavra de... É possível ter fé de outro lugar. É possível ter a fé verdadeira de outro lugar? Não é possível você se limitar a uma crença. E o problema não está na crença que você se limita, o problema está no engrama que aquela crença imprime no seu cérebro. Sabe por que eu estou falando que não existe o problema na crença? Porque as pessoas focam na crença e acham que podem mudar aquele conteúdo de uma hora para outra. A gente tem aprendido no REF, por exemplo, que não tem como você pegar esse notebook, tirar do lugar e colocar outro. Não é assim que funciona. O notebook tá bom, o que não tá legal é o conteúdo. Não dá para fazer um reset. Põe um antivírus aí, irmão. A chave de blindar a mente. Mas por que a gente vive achando que a gente tem que agir de uma maneira diferente do que nós somos? Vou falar uma coisa para você.
por favor, aprenda a contar consigo. Quando eu comecei a aprender a contar comigo, eu contei com as minhas imperfeições. Eu comecei a descobrir que eu era egoísta, que eu era altiva, não, ainda tenho, tá? Mas significa que essas coisas me dominam? Eu não sou o que eu sinto. Eu preciso dizer para você, você não é o que você sente, você é o que Deus diz sobre você. Os seus sentimentos, eles estão dentro de você para que haja luz em consciência, para que você entenda as emoções. Você sabia que quando você tem um sentimento e você não denomina ele, você não domina ele? Deu para entender? Se eu não denomino algo, eu não domino. Adão, qual que foi a ordem de Deus para Adão? Adão, dá nome aos animais. E quem domina os animais? Nasce o filho. Quem escolhe o nome do filho? Em determinada idade, quem domina sobre você são seus responsáveis. Você está debaixo da palavra dos seus responsáveis. Isso não isenta quando você cresce que seus responsáveis continuem colocando bênção sobre sua vida, amém? Mas também tira deles o fardo que muito provavelmente a gente coloca dizendo que a gente não deu certo. Pô, a gente já está com 20 e poucos anos, vivendo a vida do jeito que a gente quer viver, mas aí aconteceu alguma coisa porque a minha mãe não deixava. É verdade, a sua mãe não deixava mesmo, mas você também não vai se deixar? Até quando você vai se permanecer cativo? Sabe o que é engraçado? Parece que a fechadura está a chave, eu esqueci a palavra em português, desculpa. Parece que a chave está na porta. Você só precisa virar. Eu costumo dizer que não existe esse processo de... Ai, do nada. Virou uma chavinha. Plim. Gente, tudo é processo. Teve que ser feita uma chave. Teve uma porta construída. Teve uma fechadura. Gente, você é formado de história. Nós somos formados de história. Só que a gente vive colocando a culpa no outro, né? Eu ouvi também dizendo assim, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Quem já ouviu essa? Opa, essa daí é antigona, né? Adão jogou na da Eva jogou no... Pronto. Eva jogou na serpente. Aí foi. Aí a culpa era de Deus no final. Ah, você que me deu a mulher? Você vê como é que é o negócio, né? Mas o encontro de Jesus, quando ele diz assim... Onde você está? Ele quis dizer, olha só, o laço que foi rompido agora, eu vou reestabelecer. A conexão que eu tenho com você no virar do dia, ela vai voltar. Mas agora, pela escolha que lhe foi dada, qual a palavra que eu falei agora? Escolha. Escolha. Agora, pela escolha que você teve que ter a sua consequência. Certo? Não verbaliza o que você não quer ver manifesto. Palavras são sementes. Deus não disse caos. Ele disse, haja luz. Ele diz o que quer que aconteça. Ele diz o que quer que seja gerado. Se você começar a entender que a raiz de autoridade é a mesma raiz de submissão, você vai entender que muito melhor é servir do que ser servido. Muito melhor é perdoar do que ser perdoado. E só pode ser perdoado quem muito amou. E nem foi eu que amei primeiro. Quando eu começo a entender que esse amor não veio de mim, na verdade eu fico constrangida. Esse amor constrange porque... Quando eu começo a chorar, eu abro o berreiro. Foi mal aí, gente. Esse amor constrange porque uma vez eu ouvi... E isso é verdade, a Bíblia vai dizer.
que falar em dons ou falar em línguas é um dom, correto? Mas olha que engraçado, qual que é o fruto do Espírito? Domínio próprio. Sabe qual a diferença de dom para fruto? O dom é algo que te foi dado. É presente. Dom gratuito da vida, né? Foi dado, é graça. Mas o fruto é algo que com esforço é cultivado. E o mais engraçado de tudo é que a árvore não come do seu fruto. Não é? A gente gera para que outros possam ter a oportunidade de saborear. E é legal porque ele não só saboreia o fruto, ele leva a semente. E dali, o que eu gerei aqui, gera em você, e aí a gente vive uma simbiose maluca. E essa simbiose maluca é o que Jesus vai chamar de reino estabelecido. Uma vez os caras chegou assim, quando que você vai tomar o trono? Ele disse, mas que trono? Você já estabeleceu o meu reino aí? É preciso compreender que a chamada de Jesus é para que nós vivamos um reino de ponta cabeça. O que para o mundo é loucura, para nós é o reino. Nós fomos chamados para viver esse reino, essa cultura diferenciada. Ele vai nos dizer que quando Jesus estava aqui, eu estava até pensando nisso, quando eu estava falando sobre auto-perdão e eu entendendo esse processo dentro de mim, eu comecei a compreender algumas coisas. Eu falei, Senhor, mas eu não sou merecedora de viver nada disso. E o Espírito Santo, com todo carinho, fez assim, mas se fosse por mérito seu, você não estava nem viva. Eu falei, Senhor, então misericórdia. E eu tô com essa música na cabeça a semana toda. O véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Aí tem justifica. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Não tem outra justificativa. Se você está achando que viver a vida que você está vivendo é para viver a sua vida, eu gostaria de te dizer que naquele momento, quando Jesus expirou, você morreu com Ele. E quando Ele viveu, você viveu para a glória dEle. E falar igual Paulo, o que para mim era lucro, eu comecei a olhar como esterco. Nada disso para mim tinha mais sentido. Porque para mim, o morrer é lucro, né? Mas o viver é Cristo. Se o propósito da sua vida não for para ser estabelecido o reino sobre onde você passar, aliás, se o propósito da sua vida não for estabelecer o reino dentro do seu coração, de nada vai valer o perdão. Não vai valer. Não vale porque não vale? Não, não vale porque não faz sentido para você. E é por isso que você precisa começar a compreender que existe poder no que você fala. É preciso compreender que você não pode ficar jogando preciosidades por aí. Deus não se impressiona com a nossa religiosidade. Ele quer saber como é que o caráter dele está sendo manifesto através de nós. Tem um termo muito legal que as pessoas até usam por aí dizendo, olha, não toma o nome de Deus em vão. Não toma o nome de Deus em vão. A pessoa fala, meu Deus, não pode tomar o nome de Deus em vão. E aí quando você vai procurar o significado da palavra, no hebraico, se eu não me engano, é nassar, significa. Deixa eu ver se eu anotei isso.
A palavra nassar significa carregar, levantar, ou seja, tomar. Eu tomei, certo? É nesse sentido aqui, ó, pegar. Ou seja, não carrega o nome de Deus em vão. Se você soubesse a preciosidade do que você está levando, você não levantaria. Não é sobre falar de qualquer forma, é sobre manifestar de qualquer maneira. Como você tem manifestado o poder que Deus liberou sobre você? Como nós temos nos responsabilizado sobre isso? A chamada que eu faço hoje para nós é sobre entender que perdão não é um sentimento. Perdão é mandamento, assim como o amor. Não existem pessoas perfeitas e Deus nos deu a habilidade de perdoar para compreender todas as imperfeições. E se Deus deu a habilidade, significa que você pode. Então, nessa noite, eu gostaria de dizer, você pode. Deus não daria nada que você não pudesse fazer. Ele disse, você pode perdoar, então você pode perdoar. Sabendo que você pode perdoar, a gente entende que a fé não vai funcionar sem perdão. Qual que é o tema? É Marcos 11, 25, 26? A fé não funciona sem perdão. Coloca para mim, irmão, por favor. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Perceba que o se é uma condição. Essa condição, ela foi imposta. Mas é obrigatória? Imposto, o que é colocado no imperativo, é obrigatório? Não. A minha avó me obrigava a dar bênção. Ela me impôs que eu desse bênção. Quando que eu cheguei na minha avó e dei bênção? Ah, Júlia, você é rebelde? Não, não era minha cultura. Eu não aprendi isso. Significa que eu não respeitava a minha avó? Hoje eu dou bênção pra minha avó. Eu entendi que para ela é importante. Se para ela é importante, para mim se tornou. Se vocês não perdoarem, também o Pai que está no céu não vai perdoar seus pecados. Por quê? Porque você não fez sua parte, você quer que os outros façam a deles. É engraçadinho também, né? É engraçado como a gente espera que o outro faça aquilo que nós não nos dispusemos a fazer. Como a gente coloca sobre o outro uma expectativa que nós não temos. Sobre como nós esperamos que o outro haja da maneira que nós nem pensamos em como agir. Muitas vezes, inclusive em relacionamentos, seja ele de qualquer natureza, romântico, de amizade, fraternal, a gente espera que a pessoa saiba o limite. Tem que me respeitar. Aí você pergunta, e qual é o seu limite? A pessoa fica assim, da tela azul. A pessoa não sabe qual que é o limite dela. Como que você quer falar assim, olha, até aqui, para mim, é o que eu aceito. Você quer que o outro imponha o seu limite? Até quando você vai ser irresponsável com você mesmo? Até quando você vai jogar nos outros a culpa? E eu vou te dizer, você devia fazer as pazes com a culpa. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Tudo o que está dentro de você é feito para te ajudar. Deus nos criou com tudo que nós precisamos. Júlia, mas essa depressão? Peraí, vamos com calma. Nós originalmente fomos feitos um plano perfeito. Deus lá na hora que estava formando a gente, pegou e falou, nossa, essa aqui vai ser o máximo. Vou colocar tudo nela. Sabe o que acaba acontecendo?
Diabo tem poder para criar alguma coisa? Não, né? E ele deturpa. Qual que foi a entrada dessa deturpação na nossa vida? No Éden. Por um veio o pecado. Mas você precisa lembrar que por um, todos os pecados foram perdoados. A gente precisa lembrar. É preciso lembrar que quando as pessoas te ferem, elas não te ferem porque elas querem te ferir. Elas te ferem porque elas não sabem quem elas são. A perspectiva do reino vai trazer para você a certeza de que o olhar que você tem pelo outro é o olhar que você exerce sobre si. Se você não olhar para si com gentileza, não adianta querer ter gentileza com outra pessoa. Se você não olhar para si com um olhar mais amável, a palavra vai dizer, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, e você se conhece como um ser amável para si? Você se permite viver o que Deus tem para você? Eu quero convidar você a trazer nesse momento à memória todas as suas mazelas. Eu quero convidar você a lembrar daquele momento horrível que aconteceu com você. E te perguntar agora, está acontecendo agora? Você está na casa do Pai. Júlia, eu entendi que eu tenho que perdoar. Pronto, melhorou? Não, resolve, parça. Tem que resolver. Você precisa resolver. Não é assim que funciona. Tem uma coisa que me irrita, para finalizar. Uma coisa que me irrita muito no quesito de palavra é que as pessoas acabam por não compreender a verdade das coisas. Você precisa entender. Satanás é mentiroso. Ele deturpa, ele veio para roubar, matar e destruir. Ponto. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Aí vem Jesus e fala que você é amado. E aí vem um cara formando situação e solta assim, se você é amável é porque você está passando por isso. Aí você fala, é mesmo, né? Eu não sei porquê. Me irrita, porque você não dá o devido valor à palavra. E eu vou te dizer, Deus que é Deus, deu valor para a palavra, trouxe o verbo para nós. Quem você pensa que é para estar falando de você do jeito que você está falando? Aliás, quando você está falando de você, você não está falando nem de você, você está falando daquele que te criou. Porque ele não errou quando te fez. Você está achando que você é quem para falar de Deus? Agora a pergunta mudou, né? Ficou mais forte? Deus te fez. Ponto. Essa é a verdade. Deixa eu te falar outra coisa. Você é amado. E se você é amado, você tem acesso ao perdão. Abra o coração para se perdoar. Abra o coração para se perdoar. Se permita viver. Sabe o que é engraçado? Satanás não vai dizer que o inferno não existe. Ele não vai falar assim, olha, o inferno não existe. Como ele fez com a Eva lá no Éden, ele não disse, olha só, esse fruto você vai morrer, porque ele não morreu. Não morreu de fato quando comeu? Morreu. A vida que você tinha ligado ali, Adão e Eva tinham ligado direto com Deus, morreu. Cortou um laço ali. Mas ele disse isso? Ele não disse isso. Ele disse assim, olha só, a verdade não é bem essa. Ó, deturpando. Ó como ele vem. A verdade não é bem essa. Então ele não vai falar pra você assim, ó. Então, você não... Será que... Vem pro inferno. Vem pro inferno, você vai vir pro inferno. Ele não vai falar isso pra você, ele vai dizer assim, será que o céu existe? Tchá, joguei. E ele pode falar no seu ouvido? Não, né, irmão? Pelo amor de Deus. Tá o derredor ali, jogando situação. Aí ele fala assim, eu nem sei. Aí a pessoa já tomada por essa verdade, porque o que você abraçou é verdade pra você. Aí você vai viver a realidade que você tá vivendo. Você acreditou?
A verdade é que no momento em que você diz que não merece sofrer tanto assim, porque a gente é dessas, né? Olha, eu não mereço sofrer tanto assim. No seu processo, ele acaba gerando uma dúvida de se Deus é bom mesmo, sabe? Se Deus é tão bom, por que eu estou sofrendo tanto? Sabe qual que é o nome disso? Processo. Uma semente, para ela germinar, ela precisa romper a casca. Todo o processo de crescimento dói. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aceite o presente do perdão. Eis que coloco diante de você 2 caminhos. A vida e a morte. Foram colocados 2 caminhos, certo? Mas quem escolheu seguir o caminho? Deus? E olha como ele é bom. Ele diz assim, ó, segue a vida. Você precisa começar a entender que a falta de perdão nada mais é do que uma desregulação no seu senso de justiça. Jesus, quando estava pendurado na cruz, sofrendo todas as humilhações possíveis que ele estava sofrendo ali, os soldados, lançando sorte, pegaram as suas vestes e viam quem ia ficar com o rei, né? Zoando lá com o cara. Jesus lá, no auge do seu esplendor, porque para nós aquilo era glória. Ele disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Tanto é verdade que quando ele expirou, o sol escureceu, treme a terra, mortos se levantam, e as pessoas começam a rasgar as suas vestes dizendo, me perdoa. Foi por aqueles caras que Jesus morreu também. Para os caras que estavam zombando dele enquanto estava sendo crucificado. Por aqueles caras que quando ele pediu, me dá água, deram vinagre. Foi por esses caras. Sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu por mim e por você. E se você acha que você é tão justo assim, você quer falar de justiça para mim? Se você acha que é tão justo assim, por que o seu pecado foi parar nas costas de Jesus? Por que o meu e o seu pecado foi parar nas costas de Jesus? Aí você está reclamando, dizendo que foram injustos com você. O preço já foi pago, meu caro. Nós temos livre acesso ao trono de Deus agora. Através desse ato de amor imerecido. Estamos debaixo da graça. E essa graça é a graça imerecida que está estendida sobre todos nós. Você precisa começar a entender que existe essa graça disponível. E essa graça não é só para o momento bom. Essa graça é disponível para a sua dor. Existe uma graça disponível para a sua dor. Você precisa começar a ser sincero com você. E contar consigo mesmo. Entender, olha só, eu tenho esse meu jeito mais altivo. Existe sim esse lado mais egoísta dentro de mim. Mas olha só. Eu não sou o meu sentimento. Eu domino sobre ele. Quando eu entendo que eu sou egoísta, eu entendo que eu tenho que regular um pouquinho mais a minha compaixão. Eu começo a focar que eu tenho que levantar um pouquinho mais ali, dar 2 dedinhos do meu altruísmo para alguém. Você começa a entender que, com todo respeito, você é importante. Mas você não é tão importante assim. A ponto de achar que tudo quanto foi feito foi por você. Só por você. É tudo para a glória dele. E quando a gente entende que é para a glória dele, a gente se gloria na glória dele.
Quando a gente entende que o amor dele que foi exaltado por nós, nós começamos a entender que por mais que nós não mereçamos, isso foi estendido. E hoje, se você tem acesso ao Pai, você tem acesso porque você precisa entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não deis lugar ao diabo. Em 2 Coríntios 2:10, vai dizer assim: para que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Era Paulo mandando lá para a igreja de Coríntios. Ele diz assim, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, tá vendo? Ele não vê nem mais sentido em ter que liberar perdão, porque já tem perdão liberado. Ele diz, e se é que havia alguma coisa para perdoar, eu perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Próximo. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Eu vou te dizer, se você vive uma vida sem intenção, tem alguém que está cheio de intenção aí para estragar a sua vida. Mas maior do que aquele que tem intenção de estragar, tem um cara que já fez todas as coisas. Todas as coisas já estão feitas. Você já é vencedor. Quem aqui é mais que vencedor, pelo amor de Deus? Vencedor já é o auge. Aí está falando que nós somos mais do que vencedores em quem? Em nós mesmos? Não, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo que Deus fala para a gente fazer, Ele dá habilidade para a gente fazer. Então não é sobre eu não consigo. É sobre eu me recuso. Se você está falando que você não consegue, sabendo que você consegue, você está se recusando a fazer. Ou seja, para de jogar responsabilidade nos outros. Se a sua vida foi ó céus, ó vida, ó azar, até agora, sabia que você tem a liberdade de fazer a sua vida ser mais próspera? Ser uma vida mais alegre? Uma vida na presença de Deus? Até quando você vai jogar nas costas do outro a responsabilidade de viver uma vida que você pode viver agora? Não dê lugar ao diabo. A fé só opera através do amor. E o perdão só pode ser liberado por quem muito ama. E quem muito ama entendeu que foi perdoado. E quem foi perdoado, entrega perdão. Escolhe. Você não precisa ter vontade de fazer para poder fazer o que é certo. Faça. E lembre-se, os seus sentimentos não são o seu verdadeiro eu. Você pode aprender através dos seus sentimentos. Mas existe uma verdade. E essa verdade é Jesus. Quando essa verdade vem de encontro com a nossa vida, a gente começa a entender que existe uma escolha. Agora eu pergunto para você, você está bem? Você está bem? Perdão é consequência de entender o quanto é amado. Amém?